Esse lugar é tremendo, é santo. A gente sobe e estremece, o nosso interior flui. E nessa noite a gente vai estar tratando de algo tremendo, algo falando sobre semeadura no reino. Mas eu quero ainda, porque quando a gente sobe aqui, irmãos, a palavra não é para vocês, ela fluiu antes em mim. É algo que o Senhor gerou em mim, algo que o Senhor tratou comigo, algo que o Senhor despertou em mim. E sempre é assim. E eu clamo que seja sempre assim. Todas as vezes que subir aqui, seja algo gerado para mim, principalmente, inicialmente. E eu quero falar de uma coisa, vou falar de semeadura, mas ainda, da última vez que nós estivemos ministrando nesse altar, e eu fiquei com esse questionamento na minha vida, durante um período que a gente viveu aí, hoje a gente pode falar que a gente está um período pós-pandêmico, e que a gente, como muitos, eu tratei sobre isso, entendíamos que iríamos sair desse processo diferentes, seres humanos diferentes, transformados. Porque eu ainda usei uma palavra aqui, nós somos sobreviventes. Deus nos fez sobreviventes, com um propósito, porque eu falei, a gente vai sair, a humanidade tem que sair diferente. Nós caminhamos numa dependência, num clamor, numa koinonia, numa união, uma solidariedade naquele período. E eu falei, não, nós vamos mudar. Algo tem que ser gerado, transformado em mim. Senhor, venha com o peso da sua glória e transforma aí as minhas entranhas. Eu não posso ser a mesma diante de tudo que nós vivemos. E aí a pergunta que eu fiz naquele dia foi, nós mudamos? Ou voltamos a ser os mesmos, como se esse processo não tivesse passado? Verdadeiramente a humanidade mudou, eu mudei, você mudou. E eu falava, questione-se. Eu pedia esse questionamento. Porque cadê da transformação do ser humano? A nossa alma transformada em gratidão a Deus e falando, Deus, olha, eis-me aqui, faça tudo novo. Então é uma pergunta, irmãos, ainda fica ecoando dentro de mim. Filha, você mudou? Porque cobrar do outro é muito fácil, mas em que essa sobrevivência que eu dei na sua vida te transformou? E a gente falava de tantas outras coisas. Eu agradeço. Hoje nós vamos estar, como eu falei, tratando de semeadura. E assim como foi a palavra, a gente vai estar tratando do livro do sábio Salomão. E ele vem com tantos procedimentos, tantas instruções, que a gente precisa meditar e viver isso. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu te convido a abrir Eclesiastes 11. Senhor, que nessa noite possamos ser ministrados por Ti através dessa palavra. Senhor, que todos nós possamos receber essa palavra como, Pai, como uma terra fértil nessa noite. Que possamos produzir, ó Deus, frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, o tempo, glória a Deus. A palavra vai dizer, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará.
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Até aqui podemos assentar. Como eu disse, é atribuído a Salomão, o sábio, e esse capítulo ele vai falar de um procedimento prudente do sábio. E vai falar também que há recompensas para a generosidade. Salomão, ele todo o tempo ele vem instruindo. Mas eu vou me ater ao verso 6, que fala especificamente: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ele fala de uma semente, a gente sabe que essa semente é gerada de um fruto. Mas um fruto produzida de uma árvore. E a palavra de Deus, em várias passagens, vem falando que nós somos árvores frutíferas. E ele fala dessa semente, que a gente precisa semear essa semente. E ele diz, essa semente, quando a gente extrai, né, de um fruto, esse fruto ele tem características específicas. Esse fruto ele tem a estética dele, ele tem sabor, ele tem textura, ele tem o aroma. Especificamente, esse fruto, ele vai gerar uma semente que vai ficar o quê? Perpetualizando, porque ela vai gerar outra árvore que vai dar um fruto, que vai dar outra semente. E se nós percebermos, é da mesma espécie. Ah, pastora, mas e os deformados? Pode ser da condição da semente, que não foi boa, que semeou. Também pode ser do solo. O solo não é fértil, não foi irrigado. O solo não foi acompanhado devidamente. Vai nascer um fruto. Vai ter uma árvore que vai dar um fruto. E esse fruto vai vir deformado. Porém, a espécie é a mesma. A banana é banana, o abacaxi é abacaxi. Ele pode até sair deformado, mas a espécie vai ser a mesma. E nós, que somos essas árvores que produzimos frutos e essas sementes, e a gente tem que ver que o que acontece são dentro delas, assim como as frutas carregam uma bagagem genética, e aí eu não sei, não vou discutir isso, nós também temos uma verdadeira essência cristã, valores cristãos. E aí, eu preciso que esse fruto esteja corretamente pautado nessa palavra. Porque a palavra vai dizer assim, pela manhã, ele não fala em outro momento, ele diz logo pela manhã, semeia a tua semente, ou seja, cada um com sua espécie. Semeie ela. Ele não fala, olha, deixa para daqui a pouco, mais tarde, agora pela manhã. E eu entendo que essa manhã, possivelmente, é todo instante que ele coloca diante de mim e de você. Eu comecei a entender isso e gerar isso em mim. Não, é de manhã eu faço, tenho o meu devocional, mas é todo instante. Eu preciso semear. Nós somos esse agente. E aí ele vai falar, semeia a tua semente. E ele vai dizer, e é incrível, por que eu falo todo instante, irmãos? Porque quantas das vezes nós não ouvimos testemunhos de irmãos que falam assim, eu estava passando num processo, numa dificuldade, eu estava precisando de um auxílio, e aí, olha, dia tal,
bateram a minha porta, oh glórias, e me socorreram. Me ligaram e falaram, olha, a porta de emprego é sua. E aí, Deus traz à sua memória assim, lembra aquela hora que eu falei que era para você parar? Dobrar seu joelho e orar? Lembra que eu te pedi para você ligar? Lembra que eu te pedi para você interceder? Não só orar, para você interceder por essa vida. Naquele momento. Então ele fala, ele vem assim, olha, é pela manhã. Mas eu entendo que é qualquer momento. Eu preciso falar da palavra, eu preciso ligar, eu preciso orar, eu preciso interceder, porque fui chamada para isso. Nós fomos chamados para isso. Quando eu começo a entender isso, eu começo a viver grandes coisas em Deus. Porque quando o irmão chega aqui e dá um testemunho, você fala, ô glória, faço parte disso. Oramos juntos. É muito bom. Eu estava falando isso ontem. É muito bom. Quando a gente deixa a acessibilidade disponível. O Senhor quer falar, quer tratar. E eu falo, Senhor, eis-me aqui. E aí ele fala pela manhã. E ele diz, semeia. Né? Que ele fala, semeia pela manhã. Ele fala, lança sobre a terra. Reparte o que você tem. Se doe. Gente, totalmente contrário à tendência humana. Que é o quê? Reter o que eu tenho. Vou acumular, vou guardar. Vou até distribuir com os meus amigos, com os meus familiares. Mas a palavra não direciona. A palavra fala, olha, semeie. É semear no reino. É você ser esse semeador no momento que Ele te chamar para fazê-lo. Não para quem você quer fazer. Chegamos um tempo, né, e vivemos esse tempo, que muitas das coisas são assim, eu vou fazer para o meu marido. Eu vou fazer para a irmã. Mas é aquele a quem Ele te colocar para fazer. Está do seu lado, chegou até você, Ele traz a nossa memória. O irmão está lá pedindo socorro longe, não importa, para Deus não existe distância. Eu costumo falar isso, se tivermos disponíveis para Ele, Ele vai nos usar. É no momento dEle e nós precisamos. E aí Ele vai falando isso. Reparta o que você tem. Gente, que dificuldade, né? A gente falou até aqui de ofertas, de dízimo, reparta. E Ele vai falar assim, olha, de manhã e à tarde. Ele fala, olha, é um momento incansável, ininterrupto. Eu estou tão cansada, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou fazer não. Peraí, também tem meu momento. Ele fala, manhã semeia, à tarde repousa sua mão, à tarde trate essa terra que você semeou. À tarde tenha esse cuidado, porque se o solo não for irrigado, vai lá, irriga esse solo, para não se perder essa semente. Vai lá e trata. Tem uma coisa que faz na terra, que é fofar a terra. Eu não entendo, não sou agricultora, mas você remover. Bota um fertilizante. Oi, amado, como é que estamos? Não para não, hein? É isso que ele está falando. Continua. É ser incansável. Mas eu já desisti. Não desista. Porque vai ter um tempo, nós nem sabemos esse tempo. Nós não sabemos em que momento vai produzir, em que momento essa sementinha vai germinar, porque tem dentro dela uma mini plantinha, que quando ela é tratada, ela é irrigada, ela vai germinar e vai nascer uma árvore, que a gente, como nós, espera que seja frutífera. Mas, às vezes, também,
eu posso lhe assegurar algo. Dá licença. Eu fico até tímida, mas é um fogo. Eu quero lhe assegurar algo. Nem sempre as circunstâncias são favoráveis para que a gente faça e esteja disponível. Sempre, não sei quanto a vocês, mas por vezes sempre vem um probleminha, uma situação, alguma coisa para tirar a gente do foco. Mas a palavra, o sábio Salomão, que pediu sabedoria a Deus, ele diz: semeia pela manhã. Independente se está favorável ou não, de como você está ou não. Nós na quinta-feira fomos ministrados com a palavra. E a gente aprende com tudo que a gente ouve. Que foi a primeira multiplicação de pães e peixes. E a gente sabia do momento que Jesus estava passando, de luto. Sabemos que ele estava ali num local e que as pessoas estavam ali com ele. Ele falou, os discípulos chegaram relatando algo, e ele fala: vamos repousar. Vamos para um lugar de repouso, vamos um lugar deserto, vamos nos afastar. E nós fomos ministrados, e a multidão sedenta e faminta os seguia, os acompanhava. E diz a palavra que quando eles chegam, quem está lá? A multidão. O cenário não estava favorável. Ele não estava bem. Eles não tinham tempo de comer, de se alimentar. Mas quando ele falou, vamos repousar, vamos para o lugar deserto, vamos. Chegou lá uma multidão. Sabe o que ele fez? Ensinou a palavra. Então o tempo pode não estar favorável, mas nós precisamos, entenda isso, irmãos. O que Deus falou: olha, minha filha, como está a situação? Sim, não lamente não, querida. Faça. Experimente fazê-lo e você vai ver o que eu vou estabelecer na sua vida. Amém? Tem uma outra situação de Jesus que eu quero trazer. Jesus está num lugar e ele ali estava cercado, como sempre, e ensinando. E ele, apertado ali, ele avista 2 barcos chegando, a grande pesca. Tremenda essa passagem também. 2 barcos chegando e os pescadores já lavando a rede. Ele viu que os pescadores estavam lavando a rede. Ele viu que não tinha peixe nenhum. O que Jesus fez, irmãos? A situação estava favorável. Ele entrou no barco de Pedro, pediu para afastar e fez o quê? Ensinou a palavra. Eu vou lhe falar, nem sempre as situações são favoráveis. Mas o exemplo dele serve para mim e para você. Tem que servir para mim e para você. Mas eu estou passando num processo. Ele não quis saber do processo dos pescadores. Depois ele foi lá e socorreu. Depois ele falou, vai lá, joga a rede. Mas o que traz para mim e para você de condição devemos fazê-lo, irmãos. É tempo de semearmos no reino. Ele conta comigo e com você. Então não dá mais para a gente ficar vivendo uma vida de tempo todo questionando. Ou então é assim, quando eu estou no vale, eu corro para Deus, faço as coisas com Deus, semeio, tem que pregar, eu prego, tem que estar na oração, eu estou, tem que estar na intercessão, estou. Aí tem um louvor que fala, tira-me do vale. Deus tirou do vale. Acabou. Não tem mais tempo. Não faço mais nada. Só vou fazer determinadas coisas. Outras eu já estou selecionando o que eu vou fazer ou não para Ele. Aquele que foi lá e nos socorreu e nos deu. E tem uma outra situação, é que às vezes nos colocamos, nos vitimizamos.
Mas eu ligar, eu falar da palavra, não tem condições, eu não estou capacitada para isso. Eu não sei, está me faltando algo. Eu lhe asseguro uma coisa, irmãos. Se estamos no caminho, vivendo a palavra, o conhecimento dele, estamos vivendo de acordo com aquilo que ele estabeleceu, em obediência a ele, faça. Descanse nele. E eu vou te dizer por quê. Tem uma parábola que é do semeador. Hoje eu estou... E aí fala, essa parábola não diz que esse semeador tinha títulos, tinha rótulos, não fala da aparência dele, não fala de personalidade, não fala nada. Só diz que ele lançou a semente. Agora, uma coisa é certa. A semente que ele lançou era boa. Como, pastora? Uma caiu no espinho, a outra o vento levou, a outra o sol queimou. A semente lançada era perfeita e boa. Por quê? Quando a gente vai ler, lá no verso, Mateus, lá no versos 13, 8, vai dizer, porque quando caiu essa semente no solo fértil, deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Eu e você precisamos selecionar. E estarmos pregando, falando da palavra da verdade. Porque, mas eu não tenho capacidade, eu não sou. Não importa. O semeador aqui não tinha nada. Não se fala nada sobre ele. Se fala do solo que recebeu. Mas quando caiu num solo fértil, frutificou. Deu frutos. Então eu e você, o que nós temos que separar é essa semente. Não entregar qualquer coisa, não entregar ela deformada. E acompanhar esse processo. Porque fala, à tarde, a sua mão repouse, não tire a mão de lá. Fique atento. Mas eu perdi as esperanças. Não perca. Porque a gente não sabe o tempo, ele fala aqui. Não sabe qual vai prosperar. Se uma ou a outra, ou se as duas vão dar bom fruto. Então eu e você temos que estar certos de que essas sementes, elas marcam um estágio inicial de um novo ciclo. Então eu tenho que selecionar o que eu estou falando. Eu tenho que ser esse produtor, esse semeador, que vai botar boa semente. Não de qualquer maneira. Gente, o que atrocidades são ditas, são faladas e são pregadas. Mas a verdade está aqui. E quando vai falar de semente, fala desse embriãozinho lá dentro. Tem uma casquinha que guarda ela, né? Tem uma casquinha por fora que protege, mas dentro tem uma mini plantinha. E quando eu penso nisso, eu penso que eu tenho que ficar acompanhando, repousando a minha mão, aguardando, porque ela vai germinar. Ela vai crescer. E como eu não quero ser deformada, não quero ser rejeitada no grande dia, quando o Senhor chamar, eu também não posso estar disseminando coisas assim, dessa espécie, que vai tirar pessoas, ao invés de levá-los ao Senhor. Então, esse cuidado, né, da gente tem que ter. E falar, olha, o tempo não vai findar. Eu já falei, já preguei a Bíblia, já falei da palavra. Já conversamos sobre a palavra, já orei. Não acabou. Como se o tempo tivesse findado. Não acabou o tempo. É até a gente ver germinando lá, plantinha, vamos continuar. Até se colocar de pé uma árvore frutífera. Porque esses frutos precisam permanecer. Essa espécie boa, irmãos. Porque só a misericórdia. Tem cada situação que você fala, Deus, se fosse antes de Jesus, exterminava. Eu não posso nem falar, porque a gente também peca.
Porque é muito difícil o que está sendo tratado, o que está sendo pregado. Coisas que as pessoas não estão vivendo. Por que fala dessa semente? É de uma essência minha. É aquilo que eu sou. Não é o que eu estou pregando, é o que eu sou. Eu vou plantar daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito. É isso que eu vou passar para o outro. É isso que eu vou depositar para que o outro também fique arraigado, aprofunde as suas raízes. A mesma espécie. Mas que espécie? A espécie que vai continuar dando frutos de arrependimento, avivamento, gratidão, conhecimento, obediência. É isso. É isso que nós precisamos. E aí, às vezes, por demorar um tempo, muitos de nós desistimos. Porque entendemos que já fiz tanto, né? Quanto tempo passou? Eu tenho um processo desse na minha vida. Eu sou testemunho que demora um tempo. Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, ele fala: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. Eu estou aqui aguardando, irmão. Eu plantei. Fiquei lá com a minha mão estendida. Até saiu da minha vista, mas eu creio que Apolo está regando. E que Deus, no momento certo, vai dar o crescimento. Eu tenho testemunho disso. Eu tenho meu irmão está aqui, meu avô. Era o cristão, eu já falo sempre isso aqui. Era conhecido como o Bíblia. Para você ver, num bairro enorme. Ah, você é neta de seu Zótico? O nome também é terrível. O Bíblia era. Ele plantou. Pessoas chegaram. Deus deu crescimento. Hoje eu estou aqui, meu irmão está aqui, a família está toda aqui. Então tem um tempo. Eu não posso desistir. Eu não posso parar. Todo o tempo, irmão. Na verdade, nós somos semeadores. Todo o tempo nós estamos semeando palavras. Quantas pessoas estão aí semeando tanta maldade naquilo que fala, naquilo que pensa, no agir. Estão semeando o quê? E nesses dias, depois, eu falo que eu sou uma sobrevivente, nós somos. Eu falo, Deus, essa chance, essa oportunidade que o Senhor me deu, eu tenho que ser grata a Ti e retribuir tudo isso. Porque tem um propósito Teu. Não pode ser à toa. Não foi. Assim como o sangue do filho dele vertido na cruz. Mas, né, até fala, o sangue dele vertido, mas não dá a verdadeira... Perdi a palavra. Importância. Na verdade, a pessoa... É como se aquilo dali já virasse jargões. E nós não somos para viver de jargões. Nós somos para viver a verdade da palavra. Parar com esse negócio. Misericórdia, está na graça. Não! Esse modismo não é para nós. Nós temos que parar com isso. E quando a gente falar misericórdia, as pessoas entenderem um peso na nossa palavra. A misericórdia, Jesus. A paz. E graça. Não. É um peso, é uma verdade que nós sabemos que é. Quase que eu caio no dente. Então a gente tem que considerar, sabendo que nós somos semeadores. Primeira coisa é considerar o impacto da nossa semeadura no outro e nas gerações que vão vir. Porque a gente está falando que a gente vai semear. E essa espécie vai crescer uma nova árvore, vai frutificar e vai continuar. O que nós estamos semeando? A palavra da verdade, fidelidade a Deus, obediência a Deus. Começar a refletir sobre isso. Somos fiéis a Deus, a Jesus, à igreja, aos nossos líderes, aos nossos irmãos. Quando falamos sim, é sim. Quando falamos não, é não. Então, o que nós estamos
estamos semeando. Foi o que Deus falou, filha, o que tem sido semeado? Ah, eu sou uma árvore frutífera. Amém. O fruto gerou semente, amém. Mas qual a espécie? O que vai sair daí? O que vai romper daí? O que nós temos daí? Nós sabemos que terá uma colheita. Uma grande colheita. Amém? Nós sabemos disso. Vou precisar fechar. Então, mais uma vez, o que nós estamos semeando? A verdade, a palavra de verdade, obediência aos princípios de Deus, fé, fidelidade para com Deus, Jesus, igreja, irmãos, atitude de amor para com os nossos irmãos em Cristo, responsabilidade e muito mais. O que nós temos semeado? É momento de reflexão. O Senhor já me fez refletir muito. Essa palavra, e eu saio daqui, vou te falar, ela continua, eu continuo ruminando a palavra, porque ainda tem muita coisa para Deus tratar comigo. E eu creio que Deus tem também para tratar com a igreja, porque senão Ele não me traria aqui nessa noite para trazer essa palavra. É cada um de nós, cada um na sua espécie. E eu quero fechar com vocês, como dissemos, essa passagem de sermos árvores frutíferas, como muitas. Mas eu quero ler com vocês João 15, 1, 16. Eu vou ler João 15 todo. Me dão mais 10 minutinhos? Amém? Ih, pouco amém. 5 minutos, então. Amém? Eita, Jesus da glória. Vamos lá. Glórias. João 15, de 1 a 16. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito esta palavra para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz, não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouves de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
16 é apaixonante quando ele fala isso para os discípulos. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Meu Deus! Ele fala para os discípulos, não foste vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto. E ele fala, frutos que permaneçam. Mas ele falava isso para os discípulos, mas nós somos discípulos dele. Ou não? Somos ou não discípulos do Cristo? Somos. Mas os discípulos desempenharam muito bem o seu papel. Eles foram fiéis a essa palavra, até o fim. Agora eu e você, eu até marquei aqui a passagem, está lá em Mateus 24, que fala que o Evangelho, não é esse não, deixa eu ver se pega aqui. João 8:31. Porque quem somos nós? Discípulos dele. Por que somos discípulos dele? João 8:31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você tem permanecido firme nas palavras? Verdadeiramente nós somos discípulos. Permanecer firme, obedecendo a palavra, nós somos discípulos. E ele diz, olha, frutos que permaneçam. Nós precisamos propagar o Evangelho, nós precisamos falar de Jesus. Porque ainda não é chegado o tempo, ele não está... Ele falou, olha, só após... vocês vão ouvir rumores de guerras, rumores, filhos, tal. Isso aí não será o fim. Só depois que o Evangelho for propagado a todo mundo, aí sim. Então, nós somos discípulos. Ele deu uma orientação aos discípulos dele, que fizeram fielmente aquilo que ele pediu. Cumpriram com esplendor. Morreram. Mas eu e você temos que continuar a propagar. Porque ele só vai voltar quando todo mundo tiver conhecimento do Evangelho. Quando eu e você estivermos fazendo aquilo, o propósito a que ele designou, desde os seus discípulos. Esse propósito é meu e seu. Mas é porque nós temos nele, nós fomos designados a cumprir e precisamos fazê-lo. Precisamos ecoar na nossa mente. Precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Através dos nossos frutos, para aí pensa. Famintos e sedentos têm sido saciados. Através do meu fruto, do seu fruto, famintos e sedentos têm sido saciados da palavra da verdade. Porque, vou falar da palavra, falar da verdade. Não precisa ter muita coisa, né? Porque eu quero, amém quem o tenha. Mas aqui, a palavra da verdade. O fraco tem sido fortalecido. O desanimado tem ganho ânimo com os nossos frutos. O abatido tem tido esperança. E o desesperançado tem conseguido força para lutar. Esses têm sido os frutos nossos, gerados. Porque a gente precisa gerar esses frutos, produzir esses frutos como árvore. E esses frutos vão gerar essas sementes.
vão fazer com que o novo ciclo, se renove, mas totalmente diferenciado, sem ruptura, sem rachadura, sem engano. Nós não precisamos. Jesus, Deus, Ele não precisa de aparatos, Ele o é. Então, às vezes, vamos pregar assim, vou fazer essa. Ele é. Mas eu e você precisamos viver nessa verdade. E nessa noite, entendendo o que é o nosso chamado. Frutificai-vos. Temos que estar, como nós lemos aqui, firmado em Cristo. E nós vamos produzir frutos que vão permanecer. Porque quando eu estiver saindo fora, ele vai falar: ei, filha, por que está fazendo isso? O Espírito constrange a gente quando a gente faz coisa errada. Não precisa chegar um varão, levantar e falar: eis que te digo, não precisa. O Espírito fala: você está agindo fora daquilo que eu determinei e deixei para você viver, para colher o melhor dessa terra. Para quando me pedir algo, eu fazê-lo. Mas eu estou pedindo, ele não está fazendo. Mas tem um porquê antes. Tem uma disposição, uma condição. Toda bênção do Senhor tem uma condição. E qual é essa? Andarmos em obediência à palavra. Então, que nessa noite, nós possamos, como igreja, como árvores frutíferas, aleluias, estarmos pedindo a Ele para mover o nosso interior, para que essas verdadeiras essências cristãs, verdadeiras, fluam em nós, sejam implantadas. A gente pede: Senhor, forja o teu caráter, traz para mim essa verdade, porque eu não quero mais ser esse canal que vai trazer frutos totalmente deformados. Nem eu quero ser. E o mais glorioso é que se eu me identifiquei, mas eu fiz isso de errado, eu estou andando dessa forma, nós acabamos de ler, vai enxertar nele. Vai lá e fala: pai, totalmente errada. Faz tudo novo, Senhor. E Ele vai fazer. Amém? Então, a reflexão e o que o Senhor tem tratado comigo fortemente é isso. É o que nós estamos deixando. É o que nós estamos fazendo ao próximo. A palavra diz: por que você está fazendo isso? Por que você vai fazer dessa forma? Você vai receber de volta. A palavra diz: tudo que você plantar, você vai colher. Então não faça. Viva com excelência. Tenha uma vida de gozo e de paz. Ser perfeito. Anda na minha. Ser perfeito, anda na minha. Ser perfeito, anda na minha. Ele tem que estar comigo, com você toda hora, irmãos. Não é só na hora que eu vou lá para o meu secreto aí. Eu vou. Pastora, está falando aqui que tem que ser de manhã, mas o meu secreto é à noite. Amado, anda na presença dele. É todo o tempo. E todo o tempo Ele vai mandar para você revelação, Ele vai te instruir, Ele vai direcionar. Senhor, eu vou para ali, eu vou para cá. Senhor, faço ou não faço? É assim mesmo, porque Ele é nosso amigo. Ao invés de eu ligar: irmã, você pode ver? Não, Deus, em nome de Jesus, eu estou nessa situação. Creia, Ele vai vir com providência. Ele vem para mim. Amém? Então, que você possa se colocar de pé nessa noite. Olha aí seu interior, olha a essência verdadeira cristã que está dentro de mim e de você. Pede a Ele: Senhor, troca isso em mim. Transforma-me. Senhor, eu sou uma sobrevivente desse processo. E agora eu quero fazer tudo diferente. Porque
sinceramente, verdadeiramente, voltamos à estaca do pré-pandemia. Não mudamos, não fizemos, continuamos nas nossas falas, nas nossas razões, no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Eu. E Deus está falando, não é você, sou eu na sua vida. Vamos pedir a Ele nessa noite. Transforma o meu ser. Transforma o meu interior, a minha essência. Eu quero ser esse fruto, eu quero ser essa árvore. Conta comigo, Senhor, para permanecer, para que novas gerações venham ser, Pai, produzidas e geradas de mim, de uma certeza de que o Senhor é Deus. O mundo está falando tantas coisas. Não tem nada a ver com o mundo, eu tenho a ver com o meu Deus. Mas no mundo é legal fazer isso. Não quero saber. Eu não vou fazer. Mas você não vai fazer porque Deus não quer? Não, porque eu tenho livre-arbítrio de decidir não fazer. Então eu não vou fazer. Eu já falei aqui, às vezes, pensamentos. Gente, a palavra diz, tudo que você pensa, você vai ser. Às vezes vem pensamentos sobre a minha vida, na minha mente. Sabe o que eu faço, irmãos? A sua mão tem um sol. Impõe as mãos sobre a minha mente e falo, Senhor, eu não quero pensar isso. Sai de mim, porque quer atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Aí vem pensamentos contrários, vem sentimentos que não são do trono. E se a gente se deixar levar, a gente vai caminhando nesse lugar. E quando a gente vê, está perdido lá, irmão. Então você tem autoridade para falar para a sua carne. Mortifica a sua carne. E que o Espírito salte e fale, não aceite isso. E é assim que eu faço. Tem uma receita aí para você. Amém? Glória a Deus. Desculpa aí o horário, vamos orar, Senhor, nessa noite. Nós cremos num poder sobrenatural, emanado dos céus, que vem sobre nossa vida, nossa igreja, sobre esses que estão nos assistindo nessa noite, sobre aqueles que vão ouvir essa palavra. Pai, que eles possam, ministrados por Ti, se renderem a Ti e falar para o Senhor, Deus, eis aí essa área, eis aí essa situação, tira de mim, eu não quero, eu quero produzir, ó Deus, as verdades, Senhor, cristãs, Senhor, verdades, palavra de verdade, eu quero ser um canal do fluir do Teu agir. Pai, frutos saiam, sementes que eu possa semear, frutos que vão ser permanentes, que vão permanecer, ó Deus, na Tua verdade. Pai, nessa noite, Deus, nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ti e Te pedimos, venha sobre nós, continue nos constrangendo a nos acertar, a nos alinharmos contigo, porque verdadeiramente, para nós, glorioso será quando ouvirmos do Senhor, seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Oh, aleluias! É audível, Senhor. Deus, e é isso que nós desejamos. Seja bem-vindo. Aleluias. Glória a Deus.